Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. É assim que você me acha aqui no YouTube, Professor Diogo Comba. Também tem um perfil no Instagram, Professor Diogo Comba, e uma página lá no Facebook, Professor Diogo Comba. Desde já, por favor, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Também vai lá no Instagram e começa a me seguir e vai lá no Facebook e curta a minha página. Por lá a gente pode trocar um pouco mais de ideia, você pode tirar as suas dúvidas também. O vídeo de hoje, a gente está vendo aí na capa deste vídeo 6 imagens marcantes da ciência. 6 imagens marcantes que colocam em pauta a ética na ciência. A primeira delas é uma ovelha. Pode parecer algo aleatório para você, mas talvez com a sua memória um pouco mais apurada, você vai observar que essa imagem nem é tão antiga assim. É da ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi o primeiro animal, pelo menos oficialmente, a ser clonado. Por que eu digo pelo menos oficialmente? Muito provavelmente, antes da ovelha Dolly nascer, muitos outros animais devem ter morrido ainda durante o processo de gestação ou ainda na fase de testes, na fase de experimentos em laboratório. Quando a ovelha Dolly veio a público, quando a história da ovelha Dolly veio à tona, muito começou a se fantasiar a respeito da clonagem humana, por exemplo, certo? Lógico que muita gente não entendia direito a gravidade do que estava se falando, a questão ética, a questão do respeito no que estava se falando, certo? E muitas vezes, como a ciência é um tema um tanto quanto distante, é um tema que muita gente não entende bem, as discussões acabavam não indo muito adiante. Aqui no Brasil, por exemplo, a discussão acabou indo mais adiante, acabou tendo uma maior amplitude alguns anos depois, cerca de 5 ou 6 anos depois da ovelha Dolly ter nascido, quando a gente teve a novela O Clone, quando o personagem principal tinha um clone. Imagina só isso. O personagem principal era lá o Lucas, que tinha seu irmão gêmeo Diogo, meu xará, olha só isso. Só que o Diogo acaba falecendo. O padrinho dos dois, o médico Albieri, um médico geneticista que não por acaso tinha abandonado o seminário, tinha começado a estudar para ser padre, inclusive, acaba clonando o Lucas em laboratório, clonando o Lucas, ele está clonando também o irmão gêmeo do Lucas, o Diogo. Olha só isso, como se tentasse trazer o Diogo de volta à vida. Tem toda uma discussão aí, uma discussão que envolve a sociedade, que envolve cultura, que envolve até mesmo a paternidade desse clone. Qual era o nome do clone? O nome do clone era Léo, certo? Curiosamente, o nome da mãe dele, a mãe que o gerou, que o carregou na barriga durante 9 meses, era Deusa. Deusa, quase um trocadilho com a palavra Deus. A novela foi até reprisada recentemente na Globo, perdão, no Viva, o canal a cabo lá, que transmite muitas reprises de programas antigos da Globo e levantou de novo uma série de discussões a respeito do tema. E aí, você é a favor ou contra a clonagem? Lógico que a clonagem de um animal tem uma série de diferenças em relação à clonagem de um ser humano. Não que o ser humano não seja um animal, mas o ser humano é um animal com uma história de vida e com memórias, algo bem diferente de outros animais. Não estamos desrespeitando outras espécies, só estamos falando que existem, lógico, claras diferenças. A gente pode discutir melhor isso se você colocar comentários aqui no vídeo, lá no Instagram ou no Facebook. A imagem ao lado, que você deve ter visto, é um rato com uma orelha nas costas. Causa uma estranheza muito grande, mas coloca em pauta o quê? A de utilização de animais para experimentos de laboratório. É uma orelha, mas poderia ser, quem sabe, um rim humano crescendo em um porco, um fígado humano crescendo em uma vaca. Isso, quem sabe, diminuiria de forma gigantesca as filas para transplantes, as filas para doação de órgãos, que aqui no Brasil estão aproximadamente na casa dos milhares. Basta você pesquisar aí na internet dados, inclusive, números, inclusive, que foram tremendamente alterados com a pandemia, certo? A gente estava falando agora mesmo sobre a clonagem de uma ovelha. Uma ovelha é um animal que existe ainda. Mas imagina, será que a clonagem poderia ser útil para trazer de volta à vida animais extintos pelo ser humano? Essa última imagem é um tigre da Tasmânia, é um marsupial, o único marsupial
carnívoro que se tem notícia, como se fosse um primo do koala, um primo do canguru, um primo do bicho preguiça. Ele foi extinto ainda durante o processo de colonização da Austrália. Ele era um predador do canguru. Pelo canguru não ter predador, muito se explica a elevada quantidade desses animais lá na Austrália, certo? Quem sabe poderíamos clonar um tigre da Tasmânia e trazer esse animal de volta à vida? Como seria a reinserção dele no habitat natural? É uma discussão muito válida, certo? Por outro lado, existe a discussão sobre trazer de volta à vida animais que não foram extintos pelo ser humano, mas que foram extintos pela própria evolução das espécies, pela própria mudança, pelas próprias mudanças no planeta Terra, como mamutes, mastodontes, dinossauros. No outro vídeo, quando a gente for falar sobre filmes que colocam em pauta a ética na ciência, a gente vai discutir isso longamente, certo? Em breve eu vou colocar esse vídeo aqui no canal, tenho certeza que você vai assistir. Bom, na verdade eu não tenho certeza, eu adoraria que você assistisse. A outra imagem é o Walter White, personagem de Breaking Bad, ou A Química do Mal, numa tradução, uma adaptação do título feito aqui para o Brasil. Qual é a história do Walter White? O personagem, um professor de química do ensino médio, tem um segundo emprego trabalhando num lava-jato para complementar a sua renda também. Olha só isso. Ele descobre que está com um tipo de câncer terminal. O seguro de saúde dele, infelizmente, não cobre o tratamento desse tipo de câncer. É um tratamento muito caro, é um tratamento muito custoso. A gente já está vendo aí sendo colocado em pauta a ciência, mas de que maneira? A ciência, a medicina. Será que a medicina tem que ser necessariamente um produto? Assim é em muitos países, no caso em questão, os Estados Unidos. O que o Walter White começa a fazer então? Ele é um químico muito inteligente. A gente vê que ele é tremendamente acima da média. Ele começa a fabricar um tipo de droga, a metanfetamina, uma metanfetamina azul, e vender esse tipo de droga para poder pagar o seu tratamento e depois deixar um legado financeiro para sua família. Ou seja, para ele se salvar, para ele sobreviver, ele acaba fazendo mal a muitas outras pessoas, certo? Tem toda uma questão ética envolvida aí também. Você assistiu a série? Assista a série, tá vendo? Olha quanta coisa a série coloca em pauta. Coloca em pauta o sistema de saúde norte-americano, coloca em pauta a questão das drogas, a adicção, o vício, o mal que as drogas muitas vezes podem fazer. Qual é a próxima imagem? Quem está na próxima imagem? Jesse Owens. É esse o nome desse atleta negro norte-americano, que nas Olimpíadas lá na Alemanha, na primeira metade do século XX, ganhou uma prova em que Hitler estava inclusive presente no estádio, e naquele momento Hitler queria provar a superioridade da raça ariana, ideias aí ligadas ao darwinismo social, ideias aí ligadas à eugenia são colocadas em pauta. Só que quando o negro norte-americano vence essa prova, coloca todas as teorias de Hitler por terra. Hitler, nesse momento, inclusive, se retira do estádio, tá vendo? Um golpe com um taco de beisebol, por exemplo. Tô com um taco de beisebol aqui na mão para passar bastante a força disso. Um golpe no racismo, um golpe no preconceito que existia ali na figura do Hitler, certo? E por último, uma imagem da bomba atômica. Vocês devem ter ouvido falar já da bomba de Hiroshima, da bomba de Nagasaki. Tem até uma música chamada Rosa de Hiroshima, bastante tocante sobre esse evento histórico, certo? Em grande parte do Ocidente, grande parte do mundo, vê esse ato como um ato tremendo de vilania. Só que nos Estados Unidos, esse acontecimento é visto praticamente como um ato heróico, veja só, como algo que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Será que isso deve ser visto como um ato heróico? Não sei se você já viu, mas o programa Trato Feito lá no History Channel recentemente negociou uma foto autografada do piloto que levou a bomba atômica, que lançou a bomba atômica lá nas cidades japonesas. O nome do avião era Enola Gay, que lançou essas bombas atômicas lá pela cidade. Vou colocar lá na minha página do Facebook, inclusive, um artigo da Super Interessante que discute isso. Por quê? Certos cientistas acham que eles têm que trabalhar pelo desenvolvimento, pela evolução da ciência, e o que se faz dos seus estudos não é responsabilidade deles e, digamos assim, eles não têm que se importar, digamos assim, não precisam ter empatia com o que vai acontecer. Enquanto isso, outros cientistas, outros estudiosos se tocam e se sentem, inclusive, responsáveis pelo que os estudos deles serão
responsáveis, eu não vou repetir a palavra, pelo que os estudos deles podem gerar. Veja só isso. Se você curte minha página lá no Facebook, eu vou colocar esse artigo, um artigo bastante denso, um artigo longo, inclusive, que suscita uma série de discussões, certo? Lembrando, esse é apenas o primeiro vídeo dessa série sobre a ética na aplicação do conhecimento científico. Algumas imagens marcantes que permitem uma discussão inicial sobre o tema. Depois a gente discutirá brevemente alguns filmes sobre a questão também, certo? Se você lembra de alguma outra imagem, coloque aí nos comentários do vídeo ou nos comentários lá do Facebook ou lá no Instagram. Se você quer falar algo sobre o que eu disse, algo sobre as imagens que estão na capa desse vídeo, fique à vontade. Se você quiser falar, se você quiser perguntar alguma coisa. Muito em breve faremos uma redação sobre esse tema, a ética na aplicação do conhecimento científico. Aguarde, em breve, quem sabe eu mostro, inclusive, como pode ser feita uma redação a partir deste tema. E você sabe, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Eu sei, tem poucos vídeos de Português e Literatura aqui no canal, mas em breve também colocarei outros. Se você quiser deixar alguma sugestão de disciplina, de matéria ou de tema para tal, basta colocar aí nos comentários, certo? Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like aqui no vídeo. Tá vendo? Tô até gaguejando, estou nervoso. Por favor, coloca! Tô brincando, esse taco de beisebol aqui é só uma ilustração, certo? É só uma zoeira. Enfim, por favor, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Até a próxima. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.